Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Samir. Pessoal que está com a gente. É isso, foi um contato com um advogado do Cuca e, assim, ele mandou uma mensagem, me respondeu ali, dando as linhas gerais do trabalho dele. Ele não entrou no mérito da declaração dessa matéria dada pelo advogado na matéria do Adriano, né? Então, assim, o que ele me disse? Ele me disse que o trabalho deles ali no caso vai ser o seguinte, que eles estão monitorando tudo o que estão escrevendo, estão dizendo sobre o Cuca. Segundo ele, o Cuca e a família estão sendo vítimas de stalking, ou seja, estão perseguindo o Cuca e a família na internet, e que eles estão fazendo um levantamento de tudo isso para tomar as providências necessárias. Também, assim, a preocupação, que parece ser bem grande ali, de blindar o Cuca, porque até aqui o Cuca a gente sabe, a gente manda mensagem para o Cuca perguntando, não é verdade isso, não é verdade aquilo, né? E assim, a ideia agora é deixar o Cuca só focado no trabalho dele no Corinthians. Existia essa preocupação dele ter que dividir a atenção, né, entre o trabalho dele e o caso. Então, esses advogados que entraram na parada agora, um deles é o Daniel Bialski, vão ter esse cuidado, vão ter esse trabalho. Agora, uma apuração, né? Apuração, assim, isso não é o que o advogado me disse, a minha apuração no entorno do Cuca. É que o Cuca mantém aquela posição de que a menina não o reconheceu. E a gente viu também, mesmo na nota do Cuca, divulgada ontem, já dizia num contato de advogados na Suíça, que esses advogados daqui têm contato com advogados na Suíça. Então, assim, a gente pode esperar ali que nos próximos dias, esse pessoal que está trabalhando na defesa do Cuca vá levantar dados ali na Suíça, estão tentando levantar dados para tentar mostrar ali que o Cuca não é um mentiroso, que o Cuca não está mentindo. É basicamente esse o quadro. O Perrone falou sobre essa nota divulgada pelo Cuca, a gente lê ela na íntegra, inclusive aqui no All Sport, abre aspas. O treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã. Essa nota foi emitida ontem, o jogo é hoje. E diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir desta nota se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça. Desta forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam a mais de 30 anos, e que foram investigadas e apuradas na ocasião. O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra a sua idoneidade, caráter e integridade, fecha aspas, para a nota emitida pelo Cuca ontem. Acho que isso é o que você se referia, né, Perrone, sobre esse levantamento que você acabou de citar dos advogados dele. É exatamente isso. Eles têm contato com advogados na Suíça que também estão trabalhando nisso. A gente já sabe, até por matérias de colegas do UOL, que é bem difícil levantar os dados do caso, né? Um caso antigo, o tribunal tem as suas restrições, enfim. E assim, eu acho que também eles estão trabalhando nessa frente que o Daniel me disse, que é de ver o que estão dizendo do Cuca, ver o que é abuso, o que não é. Pelo que ele fala ali, tem gente que está ofendendo a família, ofendendo o Cuca, e eles querem partir para uma reação em relação a isso. Uma reação, claro, nos termos jurídicos, legais. E isso tudo está contado, inclusive, na reportagem do nosso Perrone, no blog dele, aqui no All Sport, as aspas, como a gente fala, né? As declarações do advogado do Cuca, Daniel Leão Bialski, assim a pronúncia, né, Perrone? O Daniel Bialski. Tem uma coisa interessante, o Samir, que tem pós-doutorado em Corinthians, deve conhecer bem o Bialski. Ele já foi membro da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, do Conselho do Corinthians. Ele defendeu o Rafael Ramos naquela acusação de injúria racial do Edenilson. Ele também entre os clientes dele, a gente pode encontrar ali o Andrei Sanches, então é um cara bem conhecido no clube. Samir, boa tarde, nem consegui te dar boa tarde direito, porque a notícia se impõe. Boa tarde, Razan, Bruno Andrade, Perrone. Realmente, né, o Dr. Daniel, ele já defendeu recentemente o caso do Rafael Ramos, né? O Corinthians teve sucesso no jogador nesse caso, é bem conhecido no Corinthians e isso mostra que o Cuca tem recebido aí todo o apoio, né, e amparo do Corinthians nessa questão aí, o Razan, nesse caso que tem causado tanta repercussão. A gente está repercutindo a entrevista do Perrone com o advogado do Cuca. Ele diz, vou abrir aspas para uma das frases que ele conversou com o Perrone.
Após o massacre que recebeu nos últimos dias, nós, advogados, estamos tratando de blindar a integridade do profissional e sua família, que vem sendo alvo de stalking, que é essa ação que o Perrone acabou de explicar para a gente, e ofensas pelas mídias sociais. Estamos monitorando quem propaga inverdades para a adoção das medidas cabíveis. Qualquer informação será comunicada de imediato. O foco é 100% no jogo de hoje à noite, Corinthians e Remo. Foi a resposta dele por meio de mensagem de texto. É isso, né, Perrone? Razan, posso só aproveitar esse gancho ainda para fazer uma pergunta para o Perrone, que tem tudo a ver com essa história do Daniel ser um advogado muito ligado aos bastidores do Corinthians. A pergunta é muito simples, acho que o Perrone tem essa resposta. Foi o Corinthians que sugeriu, ou seja, para mim é significativo perceber que o Corinthians, claro, tem que dar suporte para o teu profissional, para o seu funcionário, até aí tudo bem, mas é gritante para mim, é significativo o Corinthians, não bastasse ter contratado o Cuca com o histórico que tem, ter colocado, ou pelo menos parece ter colocado à disposição, um advogado que conhece muito bem para defender o Tite. É bem por aí, né? Não foi o Cuca que foi buscar o advogado, foi o Corinthians, parece. Você falou Tite só para corrigir. Tite, perdão, Cuca. Eu não tenho essa informação oficialmente, tá? Eu não tenho ninguém do Corinthians me confirmando, nem o advogado que foi o Corinthians que fez a sugestão. Mas a gente, é claro, né, cara, a gente tem ali os fatos, né? Ele é um cara conhecido no clube, já defendeu o jogador do clube, já defendeu o dirigente do clube, né? E já participou de comissão lá do conselho, enfim. Mas assim, eu não tenho essa informação de que foi o Corinthians que sugeriu, que o Corinthians que indicou. Não sei se o Samir tem alguma coisa nesse sentido. O Samir fica à vontade para falar, mas só uma última pergunta da minha parte, pelo menos, Perrone, sobre a tua reportagem, conversando com o advogado do Cuca. Ele rebate, de alguma maneira, as alegações feitas pelo advogado da vítima que o Adriano Wilson trouxe, ou ele não chegou a se posicionar de maneira direta a respeito disso? Não chegou a se posicionar de maneira direta. O que eu percebi é que está tendo um cuidado muito grande para eles levantarem tudo ali de maneira oficial. E falar, sabe, assim, estávamos no mundo ideal ali dos advogados do Cuca e tal. É chegar, levantar tudo ali oficialmente na Suíça e falar, olha aqui, falaram um monte de coisa que não é verdade, é isso que vocês fizeram. Esse é o mundo ideal que os caras, pelo que eu pude sentir, né, ele não me falou isso e tal, mas pelo que eu pude sentir é isso que os caras estão trabalhando. Então eles estão com cuidado, porque sabe aquela coisa, na hora que você vai rebater, quer rebater com firmeza e tal. Então é isso, mas eu apurei ali que no entorno do Cuca continua sendo sustentada aquela versão, né, de que o advogado, de que a menina não o reconheceu. Versão que foi contestada pelo advogado da vítima em entrevista ao Adriano Wilson. Perdão, Samir, te interrompi a respeito da situação sobre se você sabia alguma coisa dessa ligação entre o advogado do Cuca e o clube em relação a ter sido indicado ou não. Não tem problema nenhum, Razan. Até porque eu estava aproveitando aqui já para chamar fontes no Corinthians e descobrir, né, se o Corinthians realmente indicou o doutor Daniel. Não tenho também a confirmação, é que o Perrone falou, né? A gente acaba ligando os pontos. É um advogado que tem muita influência no Corinthians, já defendeu muitos casos aí para o Clube Paulista. Então a gente acredita que pode ser, mas não é uma informação. Estamos, né, dando uma opinião com base no que a gente sabe de cobrir o Corinthians aí nesses anos. Mas por enquanto nenhuma informação. Estou também atrás da informação em relação à situação do Cuca, né? Se ele continua no Corinthians ou não, porque eu posso te dizer que de todas as vezes que eu entrei aqui no dia primeiro para a gente falar sobre o assunto, é a primeira vez que dá para a gente já colocar a questão, a continuação do Cuca no cargo em xeque, porque a pressão está muito forte, tanto em relação ao Duílio como o Cuca. Pessoas que eu converso lá dentro dizem que o Duílio está abalado. É claro que ele vai fazer de tudo para não demonstrar isso publicamente, mas o Duílio não é a mesma pessoa. Eles sentiram muito, ele sabia de toda a pressão, mas é mais forte do que ele imaginava, viu, o Razan? Então, a questão Cuca hoje, para depois do jogo, com vitória, com derrota, com empate, independente do resultado, a gente vai ter que monitorar muito